Há algum tempo atrás, eu estava lendo uma grande quantidade de livros, um atrás do outro. Eu estava lendo em um ritmo frenético, lendo muito rápido. Terminava um livro, começava outro, e neste ritmo muito veloz. Só que eu percebi uma coisa que, que foi algo muito, de uma certa forma, prejudicial. Eu percebi que eu não estava compreendendo o que eu estava lendo. Eu compreendi algumas coisas, mas a maioria eu simplesmente não conseguia compreender ou fixar na memória. Neste ritmo de leitura, eu percebi que a fixação, a minha memória estava indo para o ralo. Eu não estava conseguindo manter aquelas coisas na minha mente, pensar sobre aquilo. Eu só estava vendo palavras, né? Palavras e palavras. E eu ficava um pouco preocupado, querendo ler mais e mais livros. Só que este problema apareceu. E daí, depois de um tempo, eu conheci o conceito da leitura lenta. E mesmo antes de eu conhecer este conceito, eu comecei a ler menos livros, comecei a ler mais devagar, antes de conhecer este conceito. Eu percebi que a minha compreensão melhorou muito, né? E a minha capacidade de fixar as informações importantes dos livros na memória melhorou bastante também. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Como a leitura lenta pode mudar a vida de vocês, a vida de leitura, a vida de estudos. Nos nossos dias é muito comum essa cultura de vaidade, de falar que leu 50, 60, 70 livros por ano. As pessoas gostam de contar. Só que muitas dessas pessoas acabam tendo muitos problemas com isso, né? Elas realmente terminam a leitura, só que muitas delas só veem palavras, né? As pessoas não conseguem compreender com profundidade o que elas estão lendo. Isso é um grande problema. Se você deseja buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, desenvolver a sua vida intelectual, você estuda livros mais profundos como filosofia, psicologia, ou quer compreender a literatura de uma forma mais profunda, você vai precisar ler com uma certa calma. E aí que entra a leitura lenta. Eu já comentei em outro vídeo aqui que a leitura lenta não é você simplesmente ler bem lento, né? Bem devagar. A leitura lenta, na verdade, ela se contrapõe aí à leitura rápida demais, que compromete a compreensão. Então, a leitura lenta significa você encontrar um ritmo de leitura que você consiga compreender o que você está lendo. É isso que é a leitura lenta. E quais os benefícios, né, que ela pode trazer para a sua vida de estudos, de leitura, para a sua vida geral? Primeiro que ela te tira deste ritmo frenético das redes sociais, da internet, este ritmo parece que está cada vez mais veloz. Vídeos cada vez mais curtos, mais rápidos, os Reels, TikTok, os Shorts do YouTube. Quando você assiste a alguns, você percebe que as pessoas estão criando e colocando esses vídeos cada vez em uma velocidade maior. Porque se aparece um vídeo que é um pouco mais lento, as pessoas não assistem, né? Elas estão neste ritmo frenético. Então as pessoas são meio que quase que obrigadas a criar conteúdo assim também, para as pessoas consumirem. Os áudios no WhatsApp são poucas pessoas hoje que escutam em 1.0, né, na velocidade normal. Geralmente as pessoas aumentam, querem ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo. E neste querer ganhar tempo, você perde muitas coisas. Você perde profundidade, perde foco, você perde atenção. Então a leitura lenta ela vem para ajudar com isso, para te tirar deste ritmo frenético e te dar uma calma interior, uma tranquilidade para a sua alma. Então a leitura lenta permite você fortalecer e recuperar o seu foco, a sua atenção, que talvez você tenha perdido, a sua compreensão, talvez você tenha perdido com o tempo.
como eu perdi, né, naquele tempo. Então, se a gente for fazer uma comparação, a leitura lenta ela pode ser comparada à musculação, em que ela vai fortalecendo o nosso foco, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de retenção do que nós estamos lendo. Então, a leitura lenta nos dá isso. E, além disso tudo, nós ficamos meio que imunes a essa cultura de vaidade, de ler apenas por ler inúmeros livros. Isso não serve de nada, né? Só serve para acariciar nosso ego e mostrar para as pessoas que nós somos os bonzãos, os inteligentes, né? Somos melhores do que os outros porque nós lemos 50 livros no ano, tá? Então, nós temos que focar nas coisas certas, nas coisas que importam. Neste âmbito da leitura, o foco, na minha opinião, né, se você busca uma vida intelectual, uma vida de leitura, de estudos, o seu foco é aprender, é compreender, é melhorar sua atenção, é ler bons livros, né, ler com profundidade. A leitura lenta te deixa uma pessoa com mais peso, porque você começa a ler com profundidade, não apenas ler superficialmente. Então, quando você define os livros que você precisa ler, você tem certeza que esses livros são bons para você, você precisa ler eles com profundidade. Você precisa ler eles devagar. É claro que tem alguns livros que nos permitem ler um pouco mais rápido. Não vai comprometer a nossa compreensão. Mas muitos outros livros são mais profundos e demandam uma leitura lenta, uma leitura devagar, né? Livros de filosofia, livros de psicologia, né? Alguns outros, por exemplo, alguma literatura, um conto, nos permitem ler um pouco mais rápido, por causa da narrativa, que é uma forma melhor você consegue ler com mais fluidez, né? A narrativa de um conto, por exemplo. Mas outros livros nos demandam esta leitura atenta, esta leitura profunda. E a leitura lenta, ela envolve também o ambiente em que nós lemos. E a forma com que nós lemos. A dedicação com que nós lemos. Quando nós separamos um tempo em um lugar em silêncio, nós temos uma caneta, um lápis para anotar no livro, anotar no caderno. Tudo isso nos permite ler com mais profundidade, com mais atenção, certo? Isso, a leitura lenta pode nos livrar de burnout, pode nos livrar de estresse, pode ajudar até a nossa vida emocional, nossa vida psicológica. Então, eu indico muito que vocês pratiquem a leitura lenta, essa leitura com profundidade. Vai trazer muitos benefícios para a vida de vocês, que como está trazendo para a minha vida. Então era sobre isso que eu queria falar, sobre a leitura lenta, essa leitura devagar, com profundidade, que eu acredito muito que traz muitos benefícios para a nossa vida como um todo. Se você já pratica a leitura lenta, deixa aqui os benefícios que ela trouxe para a sua vida. E se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas e se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, que ajuda muito aqui o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistirem até aqui, um grande abraço. Até a próxima.